Fala galera, beleza? Estamos de volta, tá? A gente vai dar continuidade naquela parte de análise combinatória. Hoje a gente vai fazer um aprofundamento em combinação, a parte específica de combinação. Repetindo o que é combinação. Combinação é uma forma de nós agruparmos, tá bom? Sem que haja ordem. É um grupo simplesmente, não tem ordem específica, não tem posição. Então, só relembrando, combinação de N, P a P, ou seja, eu vou escolher P de um grupo de N. Nesse caso aqui, N é maior do que P. No caso, maior ou igual, se você quiser atribuir essa ideia, mas aí acaba se tornando uma permutação sendo igual, tá bom? Aí vamos continuar a nossa ideia. Não sei se vocês lembram, a nossa fórmula é N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Beleza? Essa é a nossa fórmula de combinação. Só um outro detalhe, combinação pode ser escrita assim também, ó. Beleza? Essa visão aqui, isso é a mesma coisa que isso. Caso esteja representado assim, você sabe que significa a mesma coisa. Lembrando, um exemplo básico aqui, combinação de 7, 3 a 3. Eu vou escolher 3 de 7. Isso vai ser assim, ó, 3 traços, 7, 6, 5, 7 vezes 6 vezes 5. Só que isso vai ser dividido por 3, 2, 1, porque é combinação. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cortei com 6, só sobrou 7 vezes 5, 35, beleza? Exemplo feito aqui pra gente. Agora eu vou falar de alguns casos específicos, algumas coisas específicas que a gente tem na combinação, mas para isso eu vou usar o triângulo de Pascal. Professor, o que é o triângulo de Pascal? O que o triângulo de Pascal me ensina? O triângulo de Pascal é montado da seguinte forma. Ele tem, inicialmente, uma linha 0 e ele tem uma coluna 0. Composta pelo número 1, algarismo 1, número no caso. E depois eu tenho, ó, uma linha 1, linha 2, linha 3. Só que eu quero que você entenda uma coisa. A coluna 0 e depois eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3 também em sequência. Os outros termos desse triângulo serão formados da seguinte maneira. Um termo que eu quero saber aqui, ele vai ser igual à soma do que está acima dele com o antecessor ao que está acima. Quando eu somo aqui, ó, aqui tem o x, aqui tem o y, essa posição será ocupada por x mais y. Deu para entender a lógica? Vamos aplicar essa ideia aqui nesse exemplo. Perceba que sempre vai começar em 1 e terminar em 1. Porque quem vai ser esse cara? Quem está em cima dele? Nada. Mais 1, 1. Quem vai ser esse cara? Quem está em cima dele? 1. Mais esse 1, 2. Quem vai ser esse cara? Quem está em cima dele? 2. Mais 1, 3. Tá vendo a montagem? Aqui não tem ninguém em cima e ninguém aqui, então aqui fica vazio. Comecei em 1 e terminei em 1. Sempre nesse caminho. Olha aqui agora, quem está em cima dele? Vazio com antecessor, que é 1. Quem está em cima dele? 1 com 2, 3. Quem está em cima dele? Vazio com 1. Perceba a ideia? Olha a montagem. Vou fazer mais uma linha, então. 1. Próximo elemento. Quem está acima? 3 com o antecessor. 4. Próximo elemento. 3 com o antecessor. 6. Próximo elemento. 1 com o antecessor. 4. Estão vendo a formação? Próximo. Vazio com 1. 1. Vou fazer só mais uma linha, tá bom? Ó. Quem está acima é o 4, eu somo com o antecessor, que é 1. 4 mais 1, 5. Quem está acima é o 6, eu somo com o antecessor. 6 mais 4, 10. Quem está acima? 4, eu somo com o antecessor. 4 mais 6, 10. Quem está acima? 1, eu somo com o antecessor. 1 mais 4, 5. Quem está acima? Vazio mais 1, 1. Perceba que também acontece uma repetição, ó. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Os termos equidistantes do centro têm o mesmo valor. E nisso daqui a gente já vai começar a ver uma regra
que eu coloquei pra gente na última aula, tá? Vou colocar aqui um triângulo um pouco maior, feito até a linha 10, perceba? Começo na linha 0, linha 1, 2. O primeiro aqui elemento, ou melhor, o elemento da primeira coluna representa a minha linha, tá bom? 1, 2, 3, perceba? Conforme eu fiz no quadro, 1, 2, 3, 4, 5. No caso ali, parei na linha 10, tá? Se eu escolher aleatoriamente um elemento, lembra do exemplo que eu tinha feito aqui no quadro? Combinação de 7, 3 a 3? E isso tinha dado 35 no início da aula. Se você perceber, vem aqui comigo na tela aqui, ó. Combinação de 7, N representa a minha linha, linha 7. 3 a 3, 3 representa a minha coluna. Coluna 0, 1, 2, 3. Linha 7, coluna 3. Quanto é que deu? 35. Olha o cara lá. Então, toda a minha combinação vai ser assim. Pô, professor, será mesmo? Combinação de 10, 2 a 2. 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. 90 sobre 2, 45. Vem comigo aqui. Linha 10, coluna 2. 45. Olha o cara aqui. Então, todas as combinações estarão representadas no triângulo de Pascal. E você lembra quando eu te disse que os termos equidistantes são iguais? A combinação de 10, 2 a 2 é igual à combinação de 10, 8 a 8. Lembram disso? Quanto falta desse 2 para chegar no 10? Falta 8. Porque aqui é 45 e aqui também é 45. A combinação de 10, 0 a 0 é igual à combinação de 10, 10 a 10. A combinação de 10, 1 a 1 é igual à combinação de 10, 9 a 9. A combinação de 10, 2 a 2 é igual à combinação de 10, 8 a 8. Percebe? Quanto falta de um para chegar no outro. Nesse caso aqui, ó, a combinação de 7, 3 a 3 é igual à combinação de 7, 4 a 4. Quanto falta do 3 para chegar no 7? Falta 4. Olha, 35 e 35. Beleza? Então isso daqui já é uma coisa que tem que estar guardada na sua mente. É aquela regra que eu escrevi para você na última aula. Não sei se você vai lembrar, mas ela me diz o seguinte, que a combinação de N, P a P, é igual à combinação de N, N menos P. Ou seja, quanto falta do P para chegar no N, ok? Isso daqui, ó, é a minha primeira regrinha, tá show? Agora vamos lá, vamos seguir a nossa próxima ideia. Eu vou pedir para vocês uma coisa, para você fazer o seguinte, faz a soma de todas essas linhas aí, uma por vez, evidente. Só uma primeira linha, 1. Só uma segunda linha, 1 mais 1, 2. Só uma terceira linha, 1 mais 2 mais 1, 4. A próxima linha, 1 mais 3 mais 3 mais 1, 8. Só uma próxima, adivinha? 16, 32. Vai somando. Você vai perceber que todas essas linhas terão como soma potências de 2. Como assim, professor? Perceba só. A soma da primeira linha é 1, é 2, 4, 8, 16, 32, ó. Potências de 2. A linha 7, a soma de todos os elementos da linha 7 é igual a 128. Quem é o 128? É 2 elevado à sétima. Já que a linha é sétima, então é o expoente do 2. Na linha 6, 64, que é 2 à sexta. Na linha 10, 1024, que é 2 elevado a 10, já que a gente está falando da linha 10. Para que serve isso? Uma das primeiras matérias que a gente estudou no ano foi conjuntos. Lembra como a gente calcula o número de subconjuntos de um conjunto? 2 elevado a n. Por quê? Os subconjuntos são isso daqui. Vamos dar um exemplo? Um conjunto com 3 elementos. Ou melhor, com 4 elementos. Quem vai ser o quarto elemento vai ser asterisco. Beleza? 4 elementos. Quantos subconjuntos eu tenho? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Exatamente isso daqui, ó. Mas por que 16? Os subconjuntos
os subconjuntos terão essas seguintes características aqui, ó. Quantos são vazios? Quantos são vazios? Eu tenho um total de 16 subconjuntos. Quantos são vazios? 1. Quantos tem um elemento? Quantos subconjuntos são vazios? 1. Quantos tem um elemento? 4. Quantos tem 2 elementos? 6. Quantos tem 3 elementos? 4. E quantos tem os 4 elementos? Ou seja, todo conjunto é subconjunto dele mesmo? 1. E daqui eu chego nos 16. Então, algumas perguntas específicas podem acontecer. Por exemplo, se eu escrevo um conjunto com... Ó, vou representar diferente esse daqui, ó. Arvorezinha. Vou fazer algumas coisas possíveis. Estrela. Tá? Não tenho mais muita memória, não. Tá bom. Vamos pensar que aqui eu tenho 7 elementos. Quantos subconjuntos tem? 2 elevado à sétima, 128, beleza. Mas se a pergunta fosse, quantos são os subconjuntos com 3 elementos? Eu faria a combinação de 7, 3 a 3. Desses 7 eu vou escolher 3. Entende a lógica? Combinação de 7, 3 a 3, ó. Coluna 1, 2, 3, 35. A primeira conta que a gente fez hoje. Então, só para você ficar entendendo que a ideia de subconjuntos se aplica totalmente à combinação, tá bom? Outra aplicação que a gente tem para combinação, muito legal, é número de diagonais de um polígono. Imagine o seguinte. Geralmente eles definem assim, as questões colocam dentro de um círculo, dentro de uma circunferência, mas vamos além disso. Vou trabalhar com um desenho comum para nós. Um hexágono. Eu tenho aqui, ó, 6 pontos em que em nenhum momento 3 são colineares, beleza? Então, formam um polígono. 3 nunca serão colineares. Imagine o seguinte, eu vou fazer todas as possíveis junções desses pontos. Ou seja, eu tenho um ponto A, B, C, D, E e F. Imagine você fazer todas as junções desse ponto. Como assim, professor? Eu vou juntar A com B, B com C, C com D, D com E com F, F com A. E eu vou juntar também o A com C, eu vou juntar o A com D, o A com E. Eu vou juntar o B com F. Ó, tô fazendo todas as junções possíveis. Beleza? Ó. A gente está fazendo tudo que a gente pode de junção. Tá vendo? Mas eu quero que você pense uma coisa. Eu tenho quantos pontos aqui? 6 pontos. Quando eu faço um segmento desse juntando, eu junto quantos pontos? 2. Então eu te pergunto, quantas duplas eu posso fazer? Eu não estou contando o A para o E e depois o E para o A. Eu conto uma vez só, então é combinação. Não importa se eu vim do A para o E ou do E para o A, não tem ordem. Então é combinação de 6. Desses 6 eu vou escolher 2, beleza? Quantos segmentos eu tenho? Aí você vai me dizer, ó. 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1, 30 sobre 2, 15. Aí tu fala, pô, professor, então tu tem 15 diagonais? Vamos contar se eu tenho 15 diagonais? Eu não tenho 15 diagonais, por quê? Eu fiz com a caneta azul para você. Esses segmentos em azul não são diagonais, são lados. Então eu teria que pegar isso daqui e depois diminuir 6, já que eu tenho 6 lados, que é o valor inicial aqui, ó. Esse 6 vem daqui. Aí sim eu chego na minha conclusão de 9 diagonais. Então imagine agora, vamos aplicar uma ideia qualquer. Um polígono com N lados, combinação de N, 2 a 2. Qual seria isso? N que multiplica N menos 1. Isso sobre 2 vezes 1. Beleza? Faz a distributiva lá em cima. Ó, N ao quadrado, deixa eu melhorar isso ao quadrado, menos N. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Beleza? Isso acabou? Eu tenho que diminuir também os meus lados para eu chegar na conclusão das diagonais. Então agora eu vou ter que pegar esse cara aqui e fazer menos N, que é o número de lados que eu tenho. Como que eu resolvo isso? MMC, ou cruzadinha, na ideia que você quiser. Ó, esse está sobre 1,
vou ter que multiplicar por 2. E aqui por 1 em cima. Só para você entender. Beleza? Vou terminar nesse cantinho aqui. Vamos lá. N ao quadrado menos N menos 2N, tudo isso sobre 2, correto? Então eu tenho N ao quadrado menos 3N sobre 2, boto o N em evidência, N menos 3 sobre 2. Beleza? Isso daqui, lembra disso? Fórmula do número de diagonais. Acabamos de demonstrar essa fórmula do número de diagonais por combinação, tá bom? Muitas coisas você consegue fazer assim. Num outro momento, a gente pode demonstrar somatório de PA por combinação, tá? Muitas coisas a gente pode. Só para dar uma adiantada para você, imagine você fazer combinação 2 a 2 é sempre um somatório de uma PA. Por quê, professor? Combinação de 7, 2 a 2. Aquelas questões de nono ano clássicas, quando você começou a ver combinação sem ser com o nome de combinação, né? Tem 7 pessoas e todos vão se cumprimentar, vão apertar as mãos. Lembra? Primeiro momento que tu viu isso na tua vida. Aí você pensa assim, tem uma primeira pessoa para apertar, a segunda, só que não tem ordem. Geralmente a criança não pensa assim. Geralmente ele pensa como? Eu sou um dos 7. Eu vou apertar a mão de 6 pessoas. Então eu apertei 6 mãos. Aí chegou a vez do meu amigo que está ao meu lado. Ele vai apertar a mão de quantas pessoas? Ele vai apertar a mão só de 5, porque ele não vai apertar a minha mão, que já apertei a dele, nem a dele mesmo. E o próximo amigo? Ele vai apertar a mão só de 4, porque ele não vai apertar a minha, nem do meu outro amigo, nem a dele mesmo. E assim vai seguindo a sequência. E o próximo 3, e o próximo 2, e o último aperta uma mão só. O somatório disso daqui é a mesma coisa que a combinação de 7, 2 a 2. Você define isso por PA. Isso daqui é um somatório de PA, tá? A1, o primeiro mais o último, A1 mais 6. O primeiro mais o último, se tu ler ao contrário, né? Se você ler assim. Vezes o número de elementos, 6 sobre 2. 1 mais 6 dá quanto? 7 vezes 6 sobre 2. Não é assim que a gente faz? 7 vezes 6. Então, você define um somatório de PA por combinação, tá? Só para a gente ver como a combinação está presente em muita coisa na matemática, muito além do que a gente pensa. Outra forma da gente aplicar essa ideia aqui, voltando para essa nossa tela, é o seguinte. Imagina assim, eu trabalhar com todas as possibilidades de combinação. Um exemplo clássico é... O cidadão tem uma lanchonete, e tá muito na moda isso, né? Ele vende sucos diversos, misturando frutas, ok? Então, digamos que na lanchonete dele ele tenha 8 tipos de fruta. Isso é muita coisa, gente? 8 frutas diferentes? É muita coisa? Não. A pergunta é: quantos sucos ele poderia fazer, ele poderia vender misturando 2 frutas? Poxa, se fosse misturando 2 frutas, combinação de 8, 2 a 2, 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1, 28. Beleza? Misturando somente 2 frutas. Se fosse misturando 3 frutas, combinação de 8, 3 a 3. Se fosse misturando 4, combinação de 8, 4 a 4. Se fosse só com uma fruta, 8, 1 a 1, que é o próprio 8. Mas digamos que o enunciado seja o seguinte: você pode misturar quantos tipos de frutas diferentes você quiser. Pô, eu tenho 8, então eu posso fazer o suco com uma fruta, ou eu posso fazer o suco com 2 frutas, ou eu posso fazer o suco com 3, ou eu posso fazer o suco com 4, ou eu posso fazer o suco com 5, o suco com 6, tá cansando, o suco com 7, e para fechar o suco com 8 frutas. Tu não sente o gosto de nenhuma, mas tu misturou tudo, tá maneiro. Criançada que gosta. Agora presta atenção numa coisa. Isso daqui é praticamente o quê? A minha linha completa, cara. Qual a linha? 8 a 8. Então olha uma linha 8, ó. Pô, então dá 256, professor?
Não, por quê? Tá faltando quem? A combinação do 8, 0 a 0. É o suco da Sedai, né? Suco de água. Não tem fruta. Então não rola. Eu não conto como suco. Então a minha resposta seria, ó, 2 elevado a 8, só que menos 1. Esse 1 é a combinação de 8, 0 a 0. 256 menos 1, 255. Eu chego na minha resposta bem rápido. Pô, professor, então, se ele tivesse 10 tipos de fruta ao invés de 8, 2 elevado a 10, 1024, menos 1, porque não conto 0 a 0, 1023. Mas se ele tem 30 tipos de fruta, minha resposta, 2 elevado a 30 menos 1. E acabou, tu não precisava resolver o 2 elevado a 30, fica tranquilo. A não ser que ele já te joga um logaritmo no meio da questão, aí vai melhorar, tá? Mas por enquanto é essa a ideia que eu quero que você entenda. Aplicação do somatório de linha. Agora nós vamos perceber outra coisa. A gente vai voltar para a tela para a gente perceber outra coisa ali. É o seguinte. Perceba o somatório de coluna, tá? Vou voltar aqui nela inicial. Olha o seguinte. Escolhe uma diagonal. Coluna não, perdão. Uma diagonal. Escolhe uma diagonal aqui. Digamos que eu escolha essa diagonal aqui, ó. Ela sempre tem que partir daqui, eu não posso pegar uma diagonal começando aqui do meio. Aqui é meia diagonal, tá? Então eu começo daqui. 1, 5, 15, 35. Vou parar aqui, tá? Olha essa minha diagonal. 1, 5, 15, 35. Tá legal? Soma esses elementos da diagonal. 1 mais 5, 6. Ok? Mais 15, 21. Mais 35 dá 56, que é exatamente o elemento que está abaixo. Quando eu somo uma diagonal, onde eu parar, a soma desses elementos vai dar o elemento que está abaixo dela. Coloquei aqui como exemplo para você essa daqui, ó. Olha aqui. 1 mais 3, 4. Mais 6, 10. Mais 10, 20. Mais 15, 35. A minha resposta é exatamente o elemento que está abaixo. Olha lá, 35. Pô, professor, mas para que serve isso? Onde eu vou aplicar essa ideia? Isso daí é profundo demais. Eu estou partindo de uma linha qualquer, tá bom? Não sou obrigado a começar aqui, ó. Linha 0, 1, 2. Não, podia começar da 3, da 4, da 5. Então eu vou partir de uma linha que eu vou chamar de linha N, tá bom? Então vai ser o seguinte, combinação de N 0 a 0, porque eu começo na coluna 0, ok? Mais combinação de N mais 1, que é o próximo elemento, né? N mais 1. Se essa linha é N, a próxima linha é N mais 1. Você percebe que quando eu ando na diagonal, eu aumento uma linha e eu aumento 1 na coluna. Aumento 1 na linha, aumento 1 na coluna, certo? Olha, esse daqui é 2, 0 a 0. Esse é 3, 1 a 1. Esse é 4, 2 a 2. Eu aumento 1 na linha, aumento 1 na coluna. N virou N mais 1. E a coluna que era 0 virou coluna 1. Aumento mais 1 na linha e aumento mais 1 na coluna. Tá percebendo a lógica? E assim eu vou seguindo. Até chegar um momento que eu vou chamar de combinação de N mais P, P a P. Beleza? Então foi onde eu parei. Perceba a lógica. Eu comecei na linha 2, coluna 0. Linha 3, coluna 1. Linha 4, coluna 2. Ok? Quando eu parei aqui, eu estava na linha 6. Linha 6, qual é essa minha coluna aqui? Coluna 4. A minha resposta era o cara que estava exatamente abaixo. Na linha de baixo, aumento 1 na linha, e a coluna? Eu mantive a mesma coluna. Então eu aumento 1 na linha e mantenho a coluna. Ó, vai ser combinação de N mais P mais 1. Aumentei 1 na linha e mantive a minha coluna P. Beleza? Deixa eu melhorar esse P aqui. Ficou um pouco bruto. P. Isso daqui é um teorema. De repente você olha ele solto, tu não entende o fundamento dele. Mas você acaba de perceber que ele é a soma dos termos de uma diagonal.
ok? Isso pode aparecer numa questão para você, beleza? Vamos para a próxima ideia? Minha próxima ideia vai ser o seguinte. Somatório de coluna. Escolhi uma coluna aqui aleatória para eu somar, tá bom? Começando lá de cima. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Soma esses elementos aqui. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8, 36. Olha ele aqui. A minha resposta vai estar na linha de baixo, andando uma casa para a direita. Então, ó, eu desço uma linha e aumento uma coluna também. Minha resposta é o 36. Escolha outro exemplo que você quiser, ó. Vou escolher essa coluna aqui até o 20, só. 1 mais 4, mais 10, mais 5, vou somar o 35. Ó, 1 mais 4, 5, mais 10, 15, mais 20. 35 mais 35, 70, que está aqui. Na linha de baixo e na coluna, aumentando uma também, na coluna à direita, tá? Então, como que eu vou representar isso, professor? Eu escolho uma coluna qualquer, beleza? Digamos que eu, nesse caso aqui, eu escolhi a coluna 1. Obrigatoriamente, eu começo na linha 1. Se eu tivesse escolhido a coluna, essa coluna aqui, que é a coluna 4, por exemplo, ok? Eu teria que começar, essa coluna é 3, perdão, eu teria que começar na linha 3 também. Se eu tivesse escolhido a coluna 4, eu teria que começar na linha 4. Percebe isso? A representação da minha linha e da minha coluna vai ser igual. Se eu começo na coluna 10, eu começo também na linha 10. Tá beleza? Então, ó, combinação de N, P a P. A linha e a coluna que eu escolhi não são iguais, então eu vou te dizer que é combinação de P a P. Eu vou escolher P de P, que dá 1 isso. Por isso que eu sempre começo com 1. Independente da coluna que eu começar, eu vou começar com 1. Beleza? Qual vai ser o próximo elemento? Vai ser a mesma coluna, só que eu vou aumentar 1 na linha. Então vai ser a combinação de P mais 1, P. Tá? Combinação de P mais 2, P a P. Combinação de P mais 3, P a P. Até eu chegar na linha que eu quiser parar. Ok? Então, digamos que eu queira parar na linha N. Essa minha resposta vai ser o seguinte. A próxima linha, a linha de baixo, N mais 1. E a próxima coluna também, P mais 1. Isso é um outro teorema. Teorema das colunas. Por combinação. Beleza, galera? Show de bola? Molezinha pra gente? Quando... Tem um detalhe que eu quero que vocês estejam atentos também. Quando eu expliquei para vocês a ideia inicial da formação do meu triângulo de Pascal, lembra que eu somava... Exemplo, por que aqui é 21? Onde está meu dedo aqui? Por que aqui é 21? Porque foi a soma do 15 com o 6, que vem antecedendo ele, correto? Então vamos fazer o seguinte. Se eu tenho combinação de N, P a P, beleza? Isso é um elemento qualquer, linha N, coluna P. E eu somo isso com a combinação na mesma linha, coluna mais 1. Ou seja, é o exemplo aqui do 6 com 15. N, P a P, mesma linha N, só que eu aumentei uma coluna. Isso vai dar o cara que está abaixo dele. Abaixo do 15. Ou seja, isso vai dar a combinação de N mais 1. Só que qual a coluna? Na mesma coluna do último. P mais 1. Isso daqui é bem prático de você entender. Se liga nesse exemplo aqui ao lado, ó. Exemplo. Combinação de 7, 3 a 3. Ou melhor, escrever assim, ó. Combinação de 7, 5 a 5.
mais combinação na mesma linha, ó, o N se manteve, na mesma linha 7. Só que ao invés de ser 5 a 5, vai ser 6 a 6. Isso vai ser igual o cara que está na linha de baixo, na linha 8, e manteve a coluna do último, 6 a 6. Beleza? Deu para entender o desenho? Olha a ideia, 7, 5 a 5, 7, 6 a 6, isso dá igual 8, 6 a 6. Vamos pro triângulo para tu ver, ó. 7, 5 a 5, combinação de 7, 5 a 5 tá onde, professor? Linha 1, coluna 1, 2, 3, 4, 5. 7, 5 a 5. Somado com 7, 6 a 6, 21 mais 7 dá o de baixo, que é o 8, 6 a 6. Beleza? Deu para ver isso no triângulo? Show de bola? Vamos lá? Essa ideia principal que eu queria passar para vocês, um aprofundamento em combinação. Antes de encerrarmos essa aula, eu queria ver com vocês essa questãozinha que eu separei, tá bom? Uma questão da prova do IME, que para você fazer te daria muito trabalho, muito trabalho algébrico, se você não aplicasse pelo menos uma das ideias que a gente viu hoje, tá? Isso daí é uma forma de escrever combinação, né? Conforme eu falei para vocês. Isso daqui é a combinação de 16, 5 a 5, 17, 5 a 5, ok? Vou escrever até em forma de combinação aqui no quadro. Ó, combinação de 2016, né? 5 a 5, mais combinação de 2017, 5 a 5, mais combinação de 2018, né? Todo mundo 5 a 5? 5 a 5 mais combinação de 2019. 5 a 5 mais combinação de 2020. Acaba no 20. 5 a 5 e tem um último elemento ali, que está meio fora de ordem, né? 2016, 6 a 6. Aí tu ia reclamar, pô, professor, esse cara aqui estragou. Eu vou te falar que ele te salvou. Tá? Por quê? Tu vai fazer o seguinte, a ordem das parcelas aqui não vai alterar minha soma, né, cara? Eu posso somar esse meu primeiro elemento com o último elemento. Vamos somar esses dois? Combinação de 2016, 5 a 5, mais combinação de 2016, 6 a 6. Eu estou aplicando isso daqui, ó. Eu mantive a linha 2016, mas eu somei dois elementos que são vizinhos, consecutivos. Isso vai dar o elemento de baixo desse. Quem está abaixo desse? Então, esses dois caras, tchau e benção para eles, eles vão ser substituídos pela linha de baixo. Combinação de 2017 com o cara que está exatamente abaixo dele. Então, eu mantive a coluna 6. Ok? Então, vamos repetir agora o restante que me sobra. Ó. Quem não gosta de escrever, tipo eu na prova, com certeza não escreveria de novo. Mas estou tentando facilitar a pedagogia para os senhores. Eu sei que alguns preguiçosos aí de casa não vão querer escrever também. Tá tranquilo. Agora a gente vai somar esses dois aqui, ó. Agora eles estão vizinhos, tá mais fácil ainda, né? 2017, 5 a 5, mais 2017, 6 a 6. Mesma linha, 2017, elementos vizinhos. Isso vai dar o quê? Isso vai dar combinação de 2018, linha de baixo, e mantém a última coluna, 6 a 6. Beleza? Repete o restante. Combinação de... Tô até nervoso para escrever. 2018, 5 a 5. Combinação de 2019, 5 a 5. Combinação de 2020, 5 a 5. Beleza? Esses dois caras somados. Tá aplicando a mesma ideia sempre, cara. Esses dois caras somados podem ser substituídos por combinação de linha de baixo, 2019, coluna do último, 6 a 6. Já vou somar direto esse com esse, porque estamos nervosos, ok? Ó, esses dois aqui. Mantém a mesma linha, 2019, 5 a 5, 6 a 6. Então é combinação de 2020, mantém a última 6 a 6. E para fechar, esses dois caras. Mantém, ó, linha 2020, 5 e 6 consecutivos. Isso daqui tudo é combinação de 2021, mantenho a última coluna, 6 a 6. Então, minha resposta é a combinação de 2021, 6 a 6. Olha lá, resposta correta, letra D. Combinação de 2021, 6 a 6. Questão do IME,
E olha a facilidade que a gente teve para resolver a questão simplesmente aplicando essa ideia que a gente teve agora. Ok, galera? Belezinha? Deu para fechar? Então vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês aí no vídeo, tá bom? Nos comentários coloca o nome para a gente ter um controle e assistirem o próximo vídeo. Valeu? Grande abraço.